Uma eleição direta, que seria, eu acho que a melhor alternativa para a sociedade. Esse ano, acho que ainda está difícil para esse ano. Mas a não Isso ser que é- a coisa aguce Tem que muito. colocar isso, porque não é possível um governo dessa forma, com essas características. Mas ainda, você veja, eu diria que é uma ilegitimidade do governo Temer de duplo grau. A primeira, a forma que ele assumiu, não tinha razão para o impeachment. A segunda, ele foi eleito vice numa chapa que tinha um programa. Então o que ele tem que fazer? Cumprir o programa que ele foi eleito. Não, o programa dele é da oposição que perdeu. Então, peraí, então é a dupla ilegitimidade, né? Eu assumo sem voto e exerço o programa do adversário que perdeu a eleição, que ele participou do outro lado. Então, é uma coisa completamente fora da... Mas isso tem a ver, e é uma boa discussão, né? Que é o Centrão, né? O que o Centrão representa. Na verdade, eu estava agora conversando assim como o Centrão pode estar com o Alckmin aqui, pode estar com o Lula em federal, qualquer lugar. Na verdade, o que aconteceu com o Centrão? Quando sentiram que a Dilma tinha o risco de perder o poder, ele simplesmente, PMDB, o Kassab foi o exemplo mais grotesco, né? Que ficou até sexta-feira, 5 da tarde, certo? E 5 da tarde se demitiu, né? Votou contra o impeachment do domingo e na segunda-feira estava de braços dados no colo do Temer. Né? Então, mas essa é a figura do que é o Centrão, e por isso que nós temos que, quer dizer, numa reforma política, quer dizer, criar mudanças. A ideia de frente é boa. Por isso que a melhor proposta, eu achei que nós teríamos a defender, achei que a Dilma estava correta quando nós falamos de eleições agora. Bom, eu sempre achei isso. Eu também. Eu achei isso desde antes. Desde antes, a minha opinião... E isso teria fortalecido, talvez evitado... Eu acho que... Agregava mais forças. Eu sempre achei isso. E acho que foi um erro o PT não ter apoiado aquela ideia de plebiscito. Não que fosse viabilizar. Internamente, muito reservadamente, mas era a minha opinião. Antes da primeira votação do impeachment na Câmara... Antes da primeira. Não, porque isso agregaria os setores que não queriam mais a Dilma, mas que também não queriam o Temer. Era a minha opinião internamente, eu nunca falei isso publicamente, nem podia, eu era ministro da Justiça na época, mas a minha opinião era dada. Eu acho que nós tínhamos que ter chamado o plebiscito nessa eleição ou não. E naquele momento teria uma densidade muito forte, mas havia muita resistência de setores partidários, setores dos movimentos sociais, a que isso acontecesse. Então realmente se acabou se viabilizando, mas eu acho que seria um movimento correto, democrático, correto naquele momento, como resposta. Hoje nas ruas as pessoas estão defendendo a eleição direta. Tem que defender, não dá. Não dá para o Temer ficar da forma que esse impeachment foi feito, com as características do governo dele. Eu acho que tem apelo popular amplo, bem para além da esquerda, essa tese hoje. Ainda. Eu acho também. Para evitar esse negócio que virou o ano, passa a ser indireta. Passa a ser indireta. Eu acho que, e mais ainda, o contexto pode ser agudizado de uma tal forma que isso seja inevitável. Então, no fundo, ninguém sabe o que vai acontecer. O Temer pode acabar o governo, ter eleição em 2018, pode ser que ele não acabe se tem eleição indireta, ou pode ser que a gente consiga ainda esse ano chamar uma eleição direta, que seria, eu acho que a melhor alternativa para a sociedade. Esse ano... O problema com o Eduardo Cunha não é a suspensão dos direitos políticos. Mas ele não perdeu o mandato. Se ele perde o mandato, ele vai para Curitiba. Tá certo? E mesmo que não perdendo, ele está com um processo correndo lá no Supremo. Então, o problema do Eduardo, eu acho que dificilmente ele escapa de não perder os direitos políticos pela lei da ficha. Então, ou seja, até 2018 ele já está carta fora do baralho. Por isso eu não acho que essa questão ela é utilizada como polêmica, mas para o Eduardo, objetivamente, é um mandato. Entendeu? E aí começa a manobra para o mandato, quer dizer, marcar a sessão para o dia 12, que não vai ter quórum. Segunda-feira, no Congresso, na Câmara dos Deputados, ter quórum, dia 12 de setembro. Na véspera da eleição. Então, a jogada é adiar isso, porque os setores ligados ao governo temem uma delação premiada do Eduardo. Porque se o Eduardo fizer uma delação premiada, considerando o papel que ele desenvolveu, cai metade da República.
não sei se metade sobrevive, viu? Eu acho que cai toda a República do que eu vi ali. Então, eu acho que esse é o grande receio. Agora, como é que eles vão lidar com isso? Vai ter que ter um dia que vão ter que enfrentar o problema, não vão caçar o Cunha? É isso? Quer dizer, caça a Dilma e não caça o Eduardo Cunha? Aí é desmoralização. É o fim da era, né? É o fim da era. Então, eu acho que esse é um problema curiosíssimo, que eu estou querendo ver como é que esses caras vão equacionar esse fio desencapado. Entendeu? Uma das coisas que se fala é inacreditável, que é a seguinte: não caça o Eduardo Cunha agora, e se entregue na prova uma lei de anistia todo mundo, inclusive guarda. Mas aí realmente sai de baixo. Aí sai de baixo. É realmente a desmoralização absoluta do sistema total, político do país. É verdade. Né? Ou seja, o negócio da repressão é inacreditável, né? Mas eu acho que é um padrão. É um padrão para exatamente antecipando o risco que existe de um processo de crescimento da mobilização contra as reformas, ajustes. Agora, é uma faca de dois gumes. Às vezes a truculência, ela não percebe a dimensão que ela gera, né? Quando você age de forma muito truculenta, como está acontecendo em repressão a manifestações, isso dá um efeito colateral brutal. Por que o efeito colateral? As pessoas começam a ficar indignadas com a própria truculência e são chamadas ao movimento para isso, né? Eu te dou um exemplo assim, muito característico da minha história de vida. Eu entrei na PUC em 77 e te falo francamente, eu tinha já uma formação de esquerda, mas eu tinha muito medo, covardia mesmo absoluta, de participar de manifestações na época da ditadura militar. Tinha medo. Com certeza, mas nós tínhamos. Medo brutal. O pai e a mãe, olha, cuidado, tal, não faça, covardia completa. Bem, e eu me lembro que ia ter na porta do Tuca um ato de reconstrução da Uni. Sim. Você lembra disso? Quando o Erasmo Dias... Exatamente. Eu não fui naquele ato. Com medo. Usei um pretexto para mim mesmo que eu ia ficar estudando com uma prova, mas qual é a verdadeira razão? Medo. No dia seguinte eu cheguei para fazer a prova, totalmente cercado pelo exército da universidade. O Erasmo Dias tinha mandado invadir a universidade, quebrado a universidade inteira, professores apanharam, alunos apanharam, se machucaram. O meu centro acadêmico... Eu estava lá aquele dia. Totalmente arrebentado. Aquilo, Nabil, me deixou um negócio. Eu vi, por exemplo, o presidente do centro acadêmico, Henrique Pacheco, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né? Aquilo me pegou de uma tal forma que eu falei, acabou. Entendeu? Deixa de ser covarde. Ele não tinha mais direito de ser covarde, certo? Na minha cabeça. Eu falei, não, agora é... Aí eu entro na disputa, da política, aí eu vou à manifestação, eu entro e viro presidente do centro acadêmico e aquilo fez a minha... Ou seja, o que me levou na minha trajetória de vida para a política foi exatamente um ato de repressão. Quantas pessoas aconteceu mesmo? E pode acontecer. Eu acho que isso pode acontecer agora. Se for possível, agora para isso precisa ter um movimento político, né? Eu não sei como é que você está vendo. Eu acho que a ideia de uma frente, né, de frentes, eu gosto muito, onde você possa ter não só partidos, mas ter movimentos que possam, né, para isso, uma reforma política. É verdade. Olha, a sensação que eu tenho é um momento de crise tão aguda que é da crise que gera soluções. Eu acho que é possível que desse processo nasça muita coisa boa, também pode nascer muita coisa ruim. Então nós temos que tentar construir um processo agora extremamente voltado a solidificar um campo democrático, esquerdo, claro. Eu acho que temos que olhar um pouco o PT dos erros que fez. Nós sempre tivemos, além de outros erros, uma política muito hegemonista, né, de aniquilamento de outras forças políticas de centro-esquerda. Você sabe disso. Que foi o grande erro do PT, querer ser protagonista único da esquerda. Nós temos no PT nós temos dois processos muito perversos. Esse processo perverso, a meu ver, de hegemonização em relação a forças que estão fora dele, e um processo de hegemonização interno, tá certo? Com certeza. Outras lideranças que nasciam, Como foi o teu caso.
Você mesmo, com muita dificuldade, virou ministro, mas a gente sabe que com resistência e com oposição. E eu acho que ali... Nosso campo todo ficou sempre acuado. E o que acontece? Quando você tem uma política de hegemonização interna, você não tem novas lideranças florescendo. Você mata no berço gente que pudesse ter um papel. Então, o PT, se ele não tomar cuidado, ele está envelhecendo brutalmente. Quer dizer, nós temos que deixar... Não importa se a pessoa tem uma visão A, B, C ou D, se ela está dentro de um eixo, né, partidário, ela tem que ser incentivada a participar. Aí começa aquela briga. Não, esse cara não é da minha corrente, então esse cara tem que matar na origem, o cara vai embora. Eu acho que isso tudo... nós temos que passar por um processo de revisão do PT, de refundação, chama lá como você quiser, que considere isso. Nós não podemos ter uma política de hegemonização interna nem externa. Daí a ideia de frente, ela pode se traduzir num movimento interno e externo importante para o PT. Meio ambiente, eu acho cultura. Que ali, isso, você tem uma característica hoje que acho que ninguém tem. Você transitou por todos os meios de políticas públicas municipais. Então eu te conheço, né? Você era um urbanista. Só que você hoje também é um urbanista, você não é só um urbanista, você é um cara que mexe com cultura, você é um cara que mexe com o meio ambiente, você é um cara que mexe com direitos humanos, você tem uma inserção plural hoje que talvez ninguém tenha, pela tua característica de mandato, de inserção na cidade. Aí eu vou dar a minha opinião, você não me xingue nisso, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho o seguinte, eu acho que você vai ter agora uma eleição, se der tudo certo, você vai se eleger e vai se eleger bem. Mas eu acho que você tem que acumular forças para ser um candidato a prefeito de São Paulo. Por que eu te digo isso? Tá? Ninguém hoje reúne essa dimensão de vida com a cidade, de relação com a cidade que você tem em todos os setores. E uma cidade como São Paulo, com as características que tem, ela precisa ter uma pessoa que tenha esse diálogo com todos os setores. E você hoje, olha, eu não vejo ninguém te substituindo nisso em curto espaço de tempo. Né? Minha opinião, não sei se você vai gostar ou não vai gostar, o problema é seu, se você vai gostar ou não vai gostar. Eu acho que você tem que construir um processo para ser prefeito de São Paulo. E acho que para a cidade seria fantástico uma pessoa com o teu perfil de urbanista, de pessoa vinculada à cultura, meio ambiente, com todo o teu perfil. São Paulo precisa disso nesse momento da vida dela.